Oi, eu sou a Maria Alice e eu escrevo pro Lado M. Essa semana a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a voz da mulher. E nada melhor para começar esse tema do que conversar um pouquinho sobre silenciamento. Silenciamento é um termo que a gente usa para se referir a um momento em que alguém está tirando a voz do outro. E por tirar a voz aqui a gente está entendendo cortar, não deixar a pessoa falar ou desmerecer tudo que a pessoa fala só porque você acha que você viveu muito mais e que você sabe muito mais do que ela. Só que o ponto-chave aqui pra gente entender quando é silenciamento e quando é só discordar ou não querer ouvir o argumento de alguém, é você entender qual é o seu espaço de fala naquela discussão. O seu espaço de fala ou lugar de fala se refere à posição que você tem numa discussão para argumentar. Para entender qual é o seu lugar de fala, é importante você entender primeiro do que você está falando e qual é o ambiente que você está tendo essa conversa. Então, se você está numa discussão sobre feminismo, é óbvio que você, como mulher, vai ter um lugar de fala muito maior do que qualquer outra pessoa, porque você vive aquilo todos os dias na sua pele. Se você está num ambiente em que você está discutindo coisas do movimento negro, se você é negro, você tem um lugar de fala que é seu de direito, para falar sobre as coisas que você vive, o preconceito que você sente. Alguém que não está nesse lugar de fala não vai poder argumentar contra você e falar que a sua vivência está errada. Mas é sempre importante lembrar que lugar de fala não significa que você não pode discordar de alguém. É muito mais sobre você entender que você não vai poder cagar regra em cima de como as pessoas têm que se sentir em algumas situações, do que necessariamente você não poder emitir uma opinião em determinado lugar só porque você não está no lugar de fala adequado para estar falando ali. Você sempre vai ter a sua opinião e você sempre vai ter uma liberdade de expressão para falar o que você acha. Só que em determinadas discussões, você vai ter um lugar de fala menor. O que quer dizer que a sua vivência é muito diferente da vivência das pessoas que têm preferência para falar ali. Então é aquela ideia. Você é mulher e sofre cantada na rua? Não. Então você não vai ter espaço de fala para falar sobre como as pessoas se sentem quando elas sofrem cantadas na rua. Você já foi barrado de entrar em algum lugar por causa da cor da sua pele? Não. Então você também não vai poder falar sobre como as pessoas que são barradas em alguns lugares por causa da cor da pele delas se sentem. Então, para entender melhor esse tipo de problema com lugar de fala, vamos pegar um exemplo. Digamos que você, mulher, está numa discussão com várias pessoas, homens e mulheres, sobre cantadas na rua. E aí você está dizendo que você se incomoda quando você sai na rua e alguém mexe com você, quando alguém começa a passar aquelas cantadas ridículas e você se sente totalmente objetificada. E de repente, algum homem vira para você e fala: "Ah, mas isso não são elogios? Você não deveria receber isso com um pouco mais de felicidade? Porque afinal a pessoa tá falando uma coisa boa de você." E aí você olha assim, fica meio sem entender, porque pra você é tão claro que aquilo é desconfortável que você não consegue entender como alguém acharia que é uma coisa boa. Mas tudo bem, continuando a discussão. "Ah, não, eu não gosto, porque me invade, é uma coisa desrespeitosa." "Ah, mas o cara tá ali pra te elogiar, ele não tá falando mal de você, eu acho que você deveria deixar de ser fresca. Se alguém me elogiasse na rua, eu ia ficar muito feliz." E aí você começa a se sentir cada vez mais ridícula na discussão, porque quanto mais você tenta argumentar sobre quanto aquilo te deixa desconfortável, mais a pessoa vai ficar falando: não, isso me deixaria muito feliz. Quem é fresca é você, quem tá errada é você." E dependendo do ambiente que você tá, as pessoas em volta podem começar a concordar com essa outra pessoa e achar que é frescura sua. E nesse sentido, você foi silenciada. Você também pode estar sendo silenciada quando você está tentando denunciar algum tipo de preconceito, vamos dizer, de homofobia, e alguém vira pra você e fala: "Não, mas essa é a opinião dele. Não, mas é porque ele cresceu, ele já tem essa ideia na cabeça dele, então não adianta você tentar falar outra coisa." E você continua: "Não, mas isso tá errado, porque isso é homofóbico, isso não pode acontecer, porque isso é ofensivo para pessoas gays." E continuam: "Não, mas aquilo é a opinião dele, você não pode estar falando coisas contra a opinião dele. Você tem a sua opinião e ele tem a opinião dele." E você vai constantemente tentando construir um argumento e a pessoa só vai quebrando e falando: "Eu não vou ouvir o que você tem a dizer, porque não importa o que você diga, eu não vou concordar." E como eu disse também, o silenciamento vai desde essas coisas de só a pessoa ir discordando e não ouvindo seus argumentos e só rebatendo com coisas que não tem nada a ver com o que você falou, mas também com aquela coisa de a gente estar às vezes num ambiente em que a gente tenta falar alguma coisa e alguém está constantemente cortando, não deixa você terminar as suas frases. Toda vez que você começa a falar alguma coisa, já faz aquele olhar assim, ou já fica rindo. São situações que vão deixando você num ambiente constrangedor ou que vão
fazendo com que você tenha cada vez menos vontade de falar. Você não vai conseguir emitir uma opinião sem que aquela pessoa esteja ali para fazer com que pareça uma coisa ridícula ou que o que você está falando é alguma frescura. Do outro lado da história, se você está suspeitando que você pode estar assumindo alguma postura silenciadora, aqui vão algumas dicas para você pensar um pouco antes de você se meter numa discussão. Então, se você é homem, por acaso, você está numa discussão sobre feminismo ou empoderamento feminino, é sempre importante lembrar, as agressões que elas sofrem na rua, os machismos constantes, etc., você não sofre. Então é importante, na hora que elas estiverem falando e aquilo de repente parece muito menor para você, não ficar ali para falar, ah, mas isso aí é frescura, ou ah, mas isso aí que você tá falando não é tão ruim, tem tantas outras coisas piores. Se você não tá entendendo por que as pessoas se incomodam, vale você acompanhar a discussão para você ver os relatos. Vale você ler textos, vale você procurar um pouco mais para ver como as pessoas exprimem o que elas sentem nessas situações, como ocorre esse tipo de preconceito e como você pode evitar de destilar esse preconceito em outras situações. O que você não pode fazer é, a partir do momento que você não entendeu ou não teve empatia pelo desconforto de alguém com alguma situação, é partir para cima e ficar falando que o que aquela pessoa está sentindo é inadequado, ou que ela deveria se sentir de outra forma quando acontece aquilo. E nesse sentido, você também foi silenciador, porque você tirou o conforto daquela pessoa para desabafar naquele ambiente. Às vezes, por mais pertinente que alguma coisa pareça para você, ela pode soar silenciadora e pode acabar tirando o espaço de fala de alguém que precisaria estar desabafando, de alguém que precisaria estar falando, olha, hoje eu saí na rua e um cara passou a mão na minha bunda porque ele falou que eu estava de sainha curta. Então, se de repente você vira e fala, ah, mas essa sua saia aí, como é que ela vai se sentir a próxima vez que ela quiser desabafar? Como é que ela vai se sentir quando ela pensar, ah, eu tenho um espaço seguro, mas fulano vai estar lá, então eu não quero falar porque eu vou me sentir humilhada. Pra gente conseguir evoluir as nossas discussões e a gente conseguir evoluir a nossa forma de pensar, é importante sempre a gente dar voz àqueles que normalmente na nossa sociedade já não tem. Ao longo dessa semana a gente vai estar mostrando alguns pontos de vista sobre voz, sobre lugar de fala e outros assuntos, e aqui a gente queria só desanuviar um pouquinho sobre o que é o silenciamento e em que tipo de situação esse termo é usado. Então, se você gostou do vídeo, dá like aqui embaixo, compartilha, mostra para os seus amigos. E se você tiver algum tema que você acha pertinente que a gente pode estar explicando nas próximas semanas, comenta aqui embaixo que a gente também vai ler. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de conferir os próximos textos dessa semana. Tchau!